Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de um debrief. Peço desculpa pelos 5 minutos de atraso. Quem está a acompanhar em direto, mas tivemos aqui alguns problemas com internet, chamado problemas técnicos. Boa noite, João Amaral, mais uma Inês, vez. tudo bem? Bem-vindo. Vamos Obrigado. analisar o Grande Prémio de Miami com vitória histórica para Lando Norris, segundo lugar para Max Verstappen e terceiro para Charles Leclerc. Eu vou começar pelo óbvio e partilhar um bocadinho a sensação que tive. Eu que sou fã assumida de Max Verstappen, é o meu piloto favorito na grelha de partida, toda a gente sabe disso, mas João, eu tive a sensação que acho que não fui a única pessoa a tê-la, de que eu já nem queria que o Max Verstappen ganhasse, queria só que o Lando Norris ganhasse. Tiveste essa sensação que independentemente, ou tiveste a sensação que um bocadinho por todo o universo Fórmula 1, independentemente de quem seja o nosso piloto favorito, praticamente todos queríamos que Lando Norris vencesse aquele grande prémio, finalmente quebrasse o início. Olá Inês, boa noite a todos. Tenho mais do que a sensação, tenho quase a certeza, começando pelo Max Verstappen, que não se importou nada de perder. Óbvio que ele não gosta de perder nem a feijões, mas independentemente de não gostar de perder, ficou contente. Foi a primeira pessoa fora do carro a congratular o Lando Norris. Manifestou-se contente pela vitória do amigo, porque eles são amigos pessoais, e foi, eu diria que a parte melhor da corrida, que foi boa, já lá vamos, mas a parte melhor da corrida foi ver praticamente, como disse bem, toda a gente a dar os parabéns ao Lando Norris, toda a gente genuinamente feliz pela vitória do Lando Norris. O número de pilotos que o aplaudiu dentro do carro ou fora do carro não foi total, porque houve pilotos que não se cruzaram com ele, mas o Lewis Hamilton aplaudiu dentro do carro, o Max Verstappen abraçou fora do carro, o Charles Leclerc, o Fernando Alonso, o Daniel Ricciardo, o Carlos Sainz, obviamente. Enfim, foi um sem número de pilotos que foi dar os parabéns ao Lando Norris e, como tu dizes, e bem, manifestou a sua alegria. Não sei se toda a gente que estava a ver a corrida sentiu o mesmo, mas sei dizer que se tu, que és a fã número 1 do Max Verstappen, não conheço ninguém que seja mais fã do Max Verstappen do que tu, ficou contente. Se o próprio Max Verstappen ficou contente, acho que ninguém tem direito de ficar menos contente com a vitória do Lando Norris, que, como diriam em inglês, estava a long time coming. Ele já tinha tido as suas oportunidades. A primeira logo perdeu-a por erro próprio. A partir daí houve uma série de circunstâncias que levaram a que ele ficasse quase lá, mas nunca lá mesmo. Ontem foi o dia em que as coisas correram bem. Obviamente ele teve muito talento para isso, obviamente teve sorte também, porque nada se faz só com um vetor da vida. E, portanto, vitória número 1 ao 110º Grande Prémio. É um marco e é bom ver a McLaren ganhar. Eu acho que a McLaren é uma equipa simpática, gosto-se mais ou menos da equipa. Também há ali um capital de simpatia que eles granjeiam no paddock e isso foi bom. O Verstappen dizia no final do Grande Prémio que se tivesse que perder para alguém, pronto, que fosse para o Lando Norris, e acho que isso resume muito bem aquele que era o espírito tanto do piloto que está habituado a ganhar e que desta vez não ganhou, como o espírito que percorreu todo o paddock, inclusivamente com, por exemplo, o rival direto da McLaren, Frederic Vasseur, a participar nas celebrações da McLaren, apareceu lá, foi abrir o champanhe e juntou-se à festa da McLaren. Outro detalhe também engraçado de reportagem do fim de semana: o Verstappen está tão habituado a vencer corridas que na conferência de imprensa enganou-se e sentou-se no meio do sofá e não à esquerda, quem olha para a fotografia, à direita dele, que é o lugar de segundo lugar. Portanto, o fim de semana foi cheio também destes detalhes que, pronto, nem que seja por serem diferentes, nos fazem sorrir. Olhando agora concretamente para a corrida, há pouco falavas da sorte que o Lando teve. A vitória de Lando Norris foi só isso? Foi só sorte?
Não, todo. Eu disse isso e disse outra coisa. Disse que ele ganhou mérito fruto do mérito que tem no talento e do ritmo que o carro tinha. Tudo isso tem que se conjugar para alguém ganhar. Ninguém ganha só com sorte, ninguém ganha só com talento, ninguém ganha só com rapidez. E eu acho que a vitória dele, eu acho, não tenho a certeza, foi um conjunto de tudo isto. Foi sorte por várias razões. Foi sorte porque o safety car entrou em pista quando entrou e ele não tinha trocado de pneus. Foi sorte porque o safety car apanhou como piloto atrás de si aquele que não era o líder da corrida, e isso também lhe permitiu sair das boxes ou seja, permitiu-lhe entrar nas boxes e mudar de pneus, mas teve sobretudo ritmo para apanhar o Red Bull e ritmo para fugir dele nos momentos decisivos. O Luís Tiago Martins diz que mesmo com a entrada ridícula de safety car, a corrida deveria ser mais gira, porque era o binómio mais rápido. Era uma das coisas que me espanta, ou seja, eu fiquei espantado com esse ritmo do McLaren. O McLaren era claramente o carro mais rápido em pista, e ainda que possa ter havido estragos no fundo plano do Max, quando ele passa por cima da chicane, quando passa por cima daquele pino, independentemente disso, o McLaren já era mais rápido antes, era mais rápido que o Sérgio Pérez, e estava a ter um ritmo mais rápido que o do Max Verstappen. Portanto, ritmo eles tinham. Se conseguir ganhar a corrida ou não, essa é a pergunta que ninguém vai conseguir responder, sobretudo porque uma coisa é ser mais rápido, outra coisa é conseguir ultrapassar. Agora, que ele ganhou por todo este conjunto de circunstâncias, umas de sorte, outras de rapidez, outras de talento, porque também não basta ter um carro rápido, é preciso saber conduzi-lo de forma a ganhar tempo aos seus adversários. Isso fez. E isso para mim ficou patente, a parte do mérito, no momento em que eles arrancam atrás do safety car. O Lando não faz um arranque particularmente brilhante. Ele espera muito tempo até ganhar ritmo, ele quer surpreender o Max Verstappen e o pelotão com isso, mas não consegue. O Max Verstappen faz um excelente arranque, a partida lançada dele é brilhante, e quando estão na reta da meta, eu achei verdadeiramente que o Red Bull o ia apanhar. Não só não apanhou, como nessa volta o Lando Norris ganha-lhe um segundo e põe-se a salvo de qualquer ataque de DRS. Sim. E aí está a parte do ritmo e do talento. A parte da sorte está na parte do safety car, quer no momento em que ele entra em pista, porque o Lando ainda não tinha trocado de pneus e, portanto, a estratégia estava flexível o suficiente para ele poder fazer aquilo, quer no erro que o safety car comete e que a direção de corrida comete para quando entra em pista e segura atrás deles o Max Verstappen. Agora, mesmo chegados aqui, o Lando Norris já era o carro mais rápido em pista e por isso é que ainda não tinha parado para trocar de pneus. Ou seja, volto ao início sem querer ser muito repetitivo. A sorte tem um papel aqui, mas a sorte foi conquistada pelo ritmo que eles tinham. Porque se o carro fosse mais lento, eles já tinham parado de trocar de pneus. Não pararam porque ele disse que os pneus estavam como novos e continuavam a fazer voltas mais rápidas. Portanto, mais uma vez, tudo isto se conjuga, como geralmente acontece na vida, para um resultado final que nos deixou contentes. Nós temos um explicador na nossa conta de Instagram que faz um bocadinho um resumo de como é que Lando Norris conseguiu esta vitória. O Bernardo Figueiredo aponta aqui um dos pontos que nós próprios apontámos na publicação que fizemos: não responder à paragem do Pérez foi a melhor coisa que a McLaren podia ter feito. De facto, a equipa percebeu naquele momento que o adversário deles não era Sérgio Pérez, e há uma comunicação rádio que foi pública na transmissão, em que a equipa diz a Lando Norris que sugere a Lando Norris continuar em pista, e o piloto concorda, e de facto foi a decisão acertada, porque o ritmo que Lando Norris teve depois da paragem de Sérgio Pérez foi absolutamente avassalador. Recuperou qualquer coisa como 3 pontos em muitos segundos para a distância que tinha de Carlos Sainz, e percebeu-se logo ali que aquele McLaren tinha ritmo. Esse primeiro stint do Lando impressionou-me particularmente pelo ritmo. Ele tinha ritmo no carro, tanto médios como com duros, e a única dúvida que eu tenho sobre a vitória, ele tem uma dose de sorte, faz parte das corridas, todos os pilotos o assumem, o próprio Verstappen falou disso na conferência de imprensa. Ninguém duvida que aquele McLaren, que os upgrades daquele McLaren funcionaram muito bem, e o Lando teve direito, por assim dizer, ao pacote completo de upgrades. Acho que o Oscar só teve direito a metade desses upgrades no McLaren. A única dúvida que eu tenho sobre uma vitória de Lando Norris, é que caso o safety car não tivesse saído para a pista naquele momento, é que se ele parasse numa situação normal, ele cairia para trás de 2 Ferrari, do Sainz e do Leclerc, também do Piastri e também do Verstappen. E a velocidade de ponta do McLaren não era particularmente incrível, tanto é que ninguém agora, e na altura também se percebeu,
tem dúvidas de que ele era muito mais rápido que Sérgio Pérez e de facto o Lando nunca conseguiu passar Pérez em pista. Uma coisa é abrir 7 segundos como ele abriu para o Verstappen no segundo stint e na reta final da corrida, fazendo com que o Verstappen nunca tivesse a mínima hipótese de disputar a liderança da corrida e a vitória da corrida, e fazer isso em ar limpo. Outra coisa é fazer no ar sujo com ultrapassagens, com este déficit de uma McLaren não ter particularmente uma velocidade de ponta extraordinária. Verdade, tens toda a razão. É exatamente isso. Aliás, apesar da corrida ter sido ótima, e vamos detalhar esses aspectos ótimos, eu confesso que nunca fui um fã desta pista, continuo a não ser, mas pela primeira vez gostei verdadeiramente de ver uma corrida em Miami. Acho que foi, mesmo sem a vitória do Lando Norris, houve muitos motivos de interesse na corrida. Aquilo que me preocupa é que o Lando Norris tinha claramente o carro mais rápido, o Piastri, como disseste bem, não tinha o carro com o mesmo nível de upgrades, tinha a asa dianteira e tinha, creio que as novidades de suspensão não tinha, quer os pontões laterais, quer as novidades no fundo, mas o Piastri tinha um carro muito rápido também. Agora, aquilo que isto prova é que na Fórmula 1 atual, infelizmente, mesmo tendo o carro mais rápido em pista, pode não se conseguir ganhar, e não é por estar em 19º ou em 20º, é mesmo estando em 4º ou 5º, o carro mais rápido não vai conseguir ganhar, porque em pistas como esta não vai conseguir fazer as ultrapassagens, ou seja, não tem vantagem de ritmo suficiente para ultrapassar os carros que estão à frente. A vantagem de ritmo que ele tinha sobre o Red Bull, e era grande, viu-se depois, não era suficiente porventura para ele conseguir ultrapassar. Isso tem acontecido com os Red Bull por várias razões. Para já porque a vantagem de ritmo, a maior parte das vezes, é muito, muito grande. E, portanto, sendo assim tão grande, consegue ultrapassar com facilidade. Segundo, porque de facto funciona muito bem com o DRS e tem uma velocidade de ponta invejável, e é por isso que é um carro tão versátil, porque consegue ter um comportamento muito decente nas partes rápidas e sinuosas, e depois na parte da velocidade de ponta, enfim, continua a dar a cartas. Agora, a sorte... Diz, desculpa. Só dar um complemento àquilo que estás a dizer. Prova disso é o Oscar Piastri não estava de todo a ter uma má corrida, conseguiu manter o Verstappen próximo, tinha bons tempos, muitas vezes semelhantes ao que o Red Bull estava a fazer, e a dada altura, ainda no primeiro stint, ainda antes do Virtual Safety Car, a equipa sugere-lhe uma paragem e ele desaconselha a equipa a fazer isso, porque seria muito difícil ultrapassar os Mercedes, que não estão sequer no campeonato da McLaren. E por essa comunicação se percebe a dificuldade que era dos McLaren ultrapassarem a pista também. Sim, é verdade, tudo isso. Enfim, já vamos ver o que aconteceu à corrida do Oscar Piastri, porque aquela depois acabou por ficar estragada, mas mesmo sem o carro completamente upgraded, ele estava a fazer uma ótima corrida, aproveitou extraordinariamente bem o erro crasso que o Sérgio Pérez comete no arranque para subir os lugares que subiu, ficar em terceiro, faz uma ultrapassagem a todos os títulos excelente ao Charles Leclerc e consegue afastar-se do Leclerc o suficiente para conseguir, enfim, não muito, mas o suficiente para não ter que se defender volta a volta e, portanto, fazer o ritmo dele. É um bocadinho traído pelo momento de paragem nas boxes, ou seja, o momento de paragem nas boxes foi, de facto, um momento definitivo para a vitória do Lando Norris. Esse e o facto do safety car ter cometido um erro. Porque, como estamos a dizer, se ele tem saído atrás desses carros todos, ou mesmo atrás do Max Verstappen, não tenho a certeza que conseguisse ultrapassá-lo com essa facilidade. Ainda bem que conseguiu, a vitória foi popular, ele já a merecia, e de facto a McLaren tem um carro extraordinariamente rápido. Não vamos embandeirar em ar aqui e dizer que a McLaren tem um carro que já seja tão rápido em todas as circunstâncias como o Red Bull. O próprio André Stella diz isso. Para chegarem a esse nível, precisam de outro upgrade desta dimensão. Mas estão a chegar lá. Por outro lado, boa notícia também, os Ferrari, independentemente do resultado, não estiveram muito longe disto em corrida. Problema maior e ainda tem um pacote de atualizações para em Imola. E se funcionar, podemos ter aqui, enfim, 3 equipas mais equilibradas. O problema maior aqui, antes da corrida, é que com os pneus macios, estes carros continuam a tiveram em Miami todo o fim de semana, foram de uma inconsistência tremenda, nenhum piloto sabia como é que o carro se ia comportar, não era na volta seguinte, era na curva seguinte. O próprio Verstappen queixou-se disso, mas queixando-se disso, com os pneus macios continua a ser difícil de o bater, e por isso já vamos em 7 poles consecutivas, 6 este ano, e isso também deixou o Lando Norris um bocadinho com um pé atrás no arranque para a corrida, não é? Ou seja, ele parte de um lugar que não é ideal, porque nesta Fórmula 1, independentemente das regras não terem sido feitas para isso, partir à frente e andar em ar limpo continua a ser meio caminho andado para conseguir ganhar.
Deixa-me só fechar o capítulo Lando Norris, fazendo uma referência a uma entrevista que o piloto deu durante o fim de semana, antes da corrida, ao canal da F1 TV. E eu faço esta referência porque a vida é engraçada nestas coisas. O Lando Norris, numa entrevista ao Lawrence Barreto, dizia que teve a oportunidade de ir para outras equipas, talvez equipas onde agora poderia estar a vencer, e depois disso acrescentou: eu quero vencer corridas, toda a gente quer vencer corridas, mas não estou desesperado para saltar para outras equipas como se tivesse de vencer corridas agora, como se fosse um imperativo vencer agora, porque agora é o meu momento, é o momento dele. E essa entrevista focava-se muito, ou essa parte da entrevista focava-se muito de como ele está comprometido com a McLaren e de como acredita que a McLaren é a equipa onde pode ter mais sucesso no prazo de 1 ano, 2 anos, 5 anos. E dizia também: eu sei que não vou ganhar a corrida amanhã, sei que não vou ganhar na próxima semana, no próximo mês. Mal sonhou que era mesmo no Grande Prémio de Miami que vencia a sua primeira corrida na Fórmula 1. O F. Martins perguntava-nos aqui se íamos falar do Festival de Penalizações ao Magnussen. Não sei se vamos falar, mas de penalizações falaremos com certeza, sobretudo da penalização a Carlos Sainz. Começo por aí, depois do incidente com Oscar Piastri, ou do toque, com Oscar Piastri. É bem penalizado Carlos Sainz? Não sei o que te diga. Vamos responder, vou-te responder a sério. Podia ser uma resposta. Não, repara, eu não estou nos meus melhores dias para fazer piadas estúpidas que são uma das minhas especialidades. Se tivesse de tia, foi porque eu já não suporto aquele queixume de rádio levemente ameaçador que me aborreceu tremendamente. Digam-me para ele mudar a posição e assim já não tem que ser penalizado. E repete isto 3 vezes. Não, reparem, digam lá, se ele me devolver a posição, já não leva a penalização. Se me devolver a posição, já não leva a penalização. Eu percebo que o Carlos Sainz é um piloto extraordinário, percebo que ele é um estratega extraordinário, percebo que isso já lhe deu vitórias, a primeira designadamente, mas uma coisa é chamar a atenção para a necessidade, outra coisa é estar constantemente naquele tom ameaçador. A mim, pessoalmente, aborreceu. Dito isto, e portanto, numa resposta estúpida, dir-te assim, porque já não podia ouvir falar, já não podia ouvir pedir para ser ultrapassado. Numa resposta séria, que é mais ou menos... É quase como a lei aplicada na Premier League agora, quando pedes um cartão amarelo para outro jogador, és tu que levas o cartão amarelo. Isso, é mais ou menos isso, pronto. Se aplicassem as regras da Premier League, eu achava bem a penalização. Aplicando as regras da Fórmula 1 e do bom senso, e não são necessariamente a mesma coisa as regras da Fórmula 1 e do bom senso, não, acho que não, é um incidente de corrida. É difícil ele ter feito, é difícil escrutinar algum elemento volitivo, ou seja, alguma vontade que ele tenha tido de prejudicar o Oscar Piastri, na medida em que ele bloqueia as rodas de trás. Ou seja, ele estava tão no limite para conseguir passar o Piastri que no momento definitivo, e qualquer pessoa que tenha feito uma corrida de karts de aluguer sabe o que isso é, chegar a um gancho, pôr o pé no travão e chegar a um ponto em que as rodas bloqueiam e o carro, a traseira do carro foge ligeiramente, isso já nos aconteceu a todos, àquela velocidade num carro daqueles, ainda que eles sejam artistas e é difícil controlar. Portanto, é isso que acontece. Ele trava no limite, as rodas de trás bloqueiam muito ligeiramente, tão ligeiramente que não há provavelmente um despiste. Ao bloquearem o carro, contorce um pouco para a esquerda e, como estão muito perto, o eixo traseiro do Ferrari bate na parte exterior da asa do Piastri e com isso traga-lhe a corrida. Primeiro, citando aquilo que o João Salgueiro diz muitas vezes, não se penaliza a consequência, portanto não vale a pena penalizar porque ele estragou a corrida ao Piastri. Segundo, é um incidente de corrida, eles estão a lutar por posição, é em pista, estão a fazê-lo de forma legal. Aliás, o Piastri tinha feito uma coisa, eu não acho que tenha sido desleal também o que o Piastri faz, com toda a franqueza, acho que é no limite. À primeira eu aceitava, se o Piastri fizesse aquilo 3 voltas consecutivas, sim, acho que merece uma penalização, mas aquilo que ele faz, não o deixar ultrapassar por fora, como muitos fizeram, aliás, é uma corrida cheia de ultrapassagens no limite e por fora naquele ponto, e isso é fabuloso de ver e reconciliou muitos de nós com a Fórmula 1, não acho que o Piastri merecesse ser penalizado. Agora, eu tenho também um critério muito, muito lato, ao contrário dos atuais colégios de comissários. Eu acho que grande parte do que se passa na Fórmula 1 atual são incidentes de corrida. Dito isto, e sem querer fugir aos temas todos, enfim, mas
tentando sistematizar. Piastri tem uma corrida boa, estaria a correr para o pódio, a partir do momento em que para tem ali alguma dificuldade e depois envolve-se com o Carlos Sainz e a corrida ficou avariada. O que o engenheiro lhe diz no fim da corrida é engraçado, enfim, diz-lhe, ok, fizeste uma boa corrida, foi um bom fim de semana para nós, em Imola vais ter o carro todo novo e voltamos a lutar e tudo mais. O Sainz não tem a corrida estragada aí, tem um bocadinho pelo ritmo que não conseguiu ter quando estava atrás do Leclerc e depois por ter parado mais cedo do que o Norris, falando destes dois. Mas no fim de semana, enfim, o Magnussen, esta era a pergunta inicial, e voltando à pergunta do Luís Tiago Martins, do F. Martins, não vamos falar do cardápio todo das penalizações, porque de facto temos vida e não podemos estar aqui até amanhã de manhã. Eu percebo as penalizações ao Magnussen, ele próprio admitiu isso, gostei dessa atitude, o Hamilton assumiu que isso era uma atitude simpática e não ficou nada chateado com o que se passou na sprint. Mas se vamos ser assim tão picuinhas com as penalizações, vamos falar da sprint e do dive bomb que o Hamilton faz no arranque. Porque, sendo polémico e não querendo fugir à polémica, aquele dive bomb, noutras circunstâncias, já foi penalizado e com outros pilotos. Eu gostaria que ele tivesse sido penalizado? Não, porque continuo a achar que aquilo faz parte da essência da corrida. Mas esse é o meu critério lato, que também é um bocadinho Premier League. Agora, se queremos ser assim tão picuinhas e penalizar tudo, se vamos buscar o critério que penalizou o Alonso na sprint da China, se vamos buscar o critério que quase considerou o Alonso um criminoso porque potencialmente era perigoso, eu não estou a falar do Alonso por ser o Alonso, estou a falar disto porque isto aconteceu em 2 corridas consecutivas na Austrália. Então aquele dive bomb na entrada da primeira curva teve consequências diretas para a corrida de 3 pilotos. Não foram 2, foram 3. Foi o Lando Norris que desde logo ficou de fora, foi o Fernando Alonso que teve que parar nas boxes e foi o Lance Stroll que ficou imediatamente de fora. Portanto, se é para analisar a consequência, penaliza-se tudo e penaliza-se o Lewis Hamilton. Se é para ser sensato e pensar bem, então deixa-nos correr de facto. E, portanto, não. Respondendo à tua pergunta, não concordo com a penalização ao Carlos Sainz, apesar de me ter aborrecido de morte aquele tom... if you tell him, Ricky, if you tell him to give me better position, he will not be penalized. Aquilo era um episódio do Narcos, mas na versão choninhas, que ele não é, ainda por cima, aquilo é um pilotaço. Pronto, e não precisa. Não precisa. Eu queria olhar ainda para a frente do pelotão, para a corrida de Max Verstappen, mas já que estamos a falar dos Ferrari, uma das comunicações de rádio que também marcou a corrida de Carlos Sainz foi a tentativa de pedir à equipa para fazer a troca de posição com o Leclerc, que não conseguiu recuperar a posição que tinha perdido para o Oscar Piastri. A Ferrari fez bem em não permitir essa troca de posições. Eu só me faço perguntas difíceis. Olá. Bem. É assim mesmo, gosto disso. Dificuldade máxima. Fez. Eu faria o mesmo no caso da Ferrari. Vamos ver. O Sainz provou quando o Leclerc parou que tinha mais ritmo que o Leclerc. E, portanto, desse ponto de vista ficou prejudicado. Mas estamos na 6ª corrida do campeonato. Não estamos propriamente a lutar por campeonatos do mundo. Eles, os dois, não vêm de uma sequência de corridas em que se tenham dado particularmente bem. Aquilo na China aqueceu um bocadinho, não é? Teve quase a ferver. Portanto, não vejo porque é que aquela volta, e sendo aquele um pedido tão frequente entre companheiros de equipa, estes dois ou outros quaisquer, ouvimos durante o fim de semana, eu acho que foi o George Russell dizer, digam ao Lewis para se despachar. Sim. Portanto, acho que é perfeitamente normal. Sim, e não valia a pena estar ali a criar um incidente na corrida. Ele tinha mais ritmo que o Leclerc quando o Leclerc parou, é um facto, mas a verdade é que quando o Leclerc parou e trocou de pneus, o Leclerc recuperou o ritmo e foi mais rápido outra vez. Por outro lado, ao longo de todo o fim de semana, o Leclerc esteve, creio, não por muito, mas um bocadinho à frente do Sainz. Portanto, tirando o arranque da sprint, creio que o Sainz conseguiu passar. Não, aliás, estou a mentir, o arranque da corrida de ontem, sim, até à primeira curva, o Sainz está à frente e não consegue ficar à frente. Sim, o carro arranca muito mal e o Sainz consegue ultrapassá-lo, mas só até chegar à primeira curva, porque depois vem lá, eu já não vou dizer torpedo, porque torpedo é Roque Viat, portanto há de haver um equivalente de um torpedo mexicano, vem lá um Azteca voador. Que ia provocando um grande incidente. Eu confesso que quando vi aquilo, fiquei com grande dúvida se ficava de boca aberta ou se agradecia ao Sérgio Pérez, porque se ele acertasse uma passa valente no Max, sem saber o que se ia passar na seguinte hora. Eu acho que ele era despedido no final do Grande Prémio. Não acho. Alguém escreve com graça na Motorsport Magazine que ele travou quando imaginou o olhar de reprovação do Dr. Helmut Marko.
Não sei se foi aí que ele travou. Que ele travou quase em Cuba, travou, sim, isso não foi em Miami nem na Flórida. E ele levando com ele, aliás, a cara do Max Verstappen no fim, quando eles estão no cooldown room e vê a imagem, é das imagens do fim de semana para mim. A cara do Max olhar para aquilo, a regalar os olhos e abrir a boca, parece um emoji do WhatsApp, porque é exatamente isso, quer dizer, os dois Red Bull iam ficando ali. Mas ele depois disso teve noção do quão próximo. Ou Max, seja, eu quando via esse não momento ouvi. no cooldown room, Sim. achei que ele só se tinha percebido ali, mas ele depois na Também conferência de imprensa disse que teve perfeita noção dentro do carro de quão Sim. próximo do desastre teve. Não ouvi. Eu sei, da conferência de imprensa, para além de o ver sentar-se no meio, só ouvi aquela declaração que ele faz sobre os apêndices físicos. Já foi aqui relembrada de resto. Sim, pelo claro, João. Sim, e bem. Portanto, se a mãe tivesse esses apêndices físicos, era o pai. É aquela frase famosa, não é? Se a minha avó tivesse rodas, era uma bicicleta. Só que neste caso de uma forma mais bíblica. Pois sim, quer dizer, eu como te digo, no arranque fiquei ali num misto de agradeço ao Sérgio Pérez ou o que é que vai acontecer? Bem, ainda bem que não aconteceu, só estragou o arranque ao Sainz, o Sainz pode se queixar disso. E é o erro mais crasso que o Sérgio Pérez faz. Sim, pois durante todo o fim de quando semana. ganhasse, essa seria a razão. Sim, tinha estragado um bocadinho a vida ao Lando Norris, mas devo dizer-te que nesse momento me lembrei de ti. Nós este fim de semana não falámos, não querendo partilhar aqui aspectos da nossa vida, mas às vezes falamos durante as corridas e este não foi o caso. Mas lembrei-me de ti naquele momento, porque lembrei-me do que tu disseste há 2 semanas, tivemos aqui os dois uma troca de impressões, sempre boa, sempre salutar contigo, sobre aquilo que o Sérgio Pérez tinha feito na China. E se bem me recordo, na altura tu dizias, pá, ele desiludiu, e eu achei que mais ou menos não tanto. Este fim de semana sim desiludiu, ou seja, a medida da desilusão é tanto maior quanto maior é o número de carros que fica entre ele e o companheiro de equipa. Certo. E portanto, para mim não existiu este fim de semana. Não... Confesso que não fui ver particularmente as explicações do piloto. Não existiu para aquilo que é a referência dele. Sim, teve abaixo do que é costume. Sim, desculpa. Não fui ver as explicações do piloto para aquela falta de ritmo, mas teve... Quando tu a certa altura tens Lewis Hamilton com expectativa de ultrapassar Sérgio Pérez em corrida, acho que isso diz muito a corrida de Sérgio E não Pérez. consegue ultrapassar porque tem uma velocidade de ponta muito pior que a do Red Bull, porque ele estava, como diriam os nossos amigos espanhóis, estava com ganas de ir para cima dele e de o passar, e se o tivesse feito teria sido mais uma excelente ultrapassagem que o Lewis Hamilton teria feito ao longo do fim de semana, porque, enfim, essa foi a marca dele. Apesar daquele dive bomb na corrida, no arranque da sprint, o Lewis Hamilton faz um fim de semana, do ponto de vista da condução, e é só isso que eu estou a analisar, mais um fim de semana em que teve uns furos acima do que tinha estado na China. Na China ele esteve algo desiludido com ele próprio ao longo da corrida. E aqui não, aqui esteve feisty, desculpa a expressão em inglês, mas e foi bom ver, porque ele de facto é um talento de condução. Apesar do carro continuar mal, mas pronto. E acho que esse momento resume bem a corrida de Sérgio Pérez. Olhando para a corrida dos Red Bull, em particular do Red Bull que costuma vencer, achaste o Verstappen, mesmo antes do virtual safety car, do safety car, tão confortável como costuma estar quando lidera uma corrida? Não, pronto. Essa pergunta já é mais fácil. Não, acho que ele ao longo de todo o fim de semana... Não podem ser todas difíceis. Não, obrigado. Esta é aquela que deixas descansar, que é para na próxima levar assim um murro no estômago. Não, ao longo de todo o fim de semana ele queixou-se muito e acho que isso foi visível. Eu tive a ocasião para dizer também ao longo do fim de semana. Todos se queixaram de extraordinária inconsistência dos carros em pista, dos pneus, sobretudo dos pneus macios, mas da forma como os carros se comportavam de uma volta para a outra. E o Max Verstappen não foi exceção, queixou-se muito da forma como o carro se comportava, queixou-se muitas vezes ao longo do fim de semana que não tinha aderência, que o carro não virava como ele queria, e na corrida, sobretudo, enfim, até ele parar nas boxes, até ele cortar chicane, que é o momento, para mim, da corrida do Max Verstappen, independentemente do safety car e do erro da direção de corrida, o momento definitivo para mim é aquele momento em que ele corta a chicane. Até aí ele já não estava confortável, não estava a conseguir descolar do Leclerc, como queria, como era habitual, ligeiramente, mas não muito. Do Oscar, desculpa, sim, não lixo, sim. Eu disse que hoje não era dos meus dias. Não prometo, não garanto, não seja o último disparate que digo até ao fim da noite. Não conseguiu descolar do Piastri como seria habitual, como seria expectável, e a prova que não conseguiu é o erro que ele comete na chicane, ou seja, o erro que ele comete na chicane não é uma distração do Max Verstappen, não é o Max Verstappen estar, como eu estava agora, a pensar na morte da Bezerra e, portanto, enganar no nome dos pilotos. Não, ele está a tentar de tal maneira ganhar distância para o segundo classificado, para conseguir trocar de pneus de uma forma mais confortável, que comete um erro na entrada da chicane.
Se esse erro é depois definitivo ou não, enfim, o Horner vem falar em uma diferença de 2 décimos por aí fora, a partir do momento em que ele danificou o fundo, e na altura foi visível desde logo que ele danificou o fundo, não faço ideia se é verdade ou se não. Que o Red Bull, independentemente de tudo isso, não estava ao ritmo que costuma estar, não estava confortável como costuma estar, não estava com a distância, a ganhar a distância que costuma ganhar, não, isso não estava, e foi bom de ver também. Há um momento que para mim responde à minha própria pergunta, que é o momento à volta 15, quando a Red Bull pede ao Verstappen para parar de gerir pneus e começar a abrir vantagem, e importante sublinhar que ele nunca conseguiu abrir mais do que 3 segundos para Oscar Piastri. Esse momento para mim diz muito sobre a corrida que o Verstappen estava a ter, independentemente da colisão com o Pino, porque normalmente o Verstappen consegue fazer as duas coisas em simultâneo, consegue abrir vantagem, gerir pneus. Desta vez não só não conseguiu gerir os pneus, como também não abriu vantagem quando a equipa lhe pediu para puxar ritmo e para parar de gerir. A questão dos danos que ele terá tido no fundo do carro, eu não confesso que não vi as declarações do Horner, mas nem sequer a parte de quantificação do prejuízo que aquilo teve na corrida do Verstappen, mas o próprio Max foi questionado na conferência de imprensa e disse muito claramente que o carro não lhe pareceu diferente depois de bater no cone, brincou até com a situação, dizendo que talvez já tenha ido danificado para a corrida, mas para responder também à pergunta que nos faziam aqui o Filipe, fala da situação do cone, para dizer, pensei que o Pino tinha ter colidido com o Red Bull, poderia ter afetado, mas afinal não foi, a ver. Segundo o próprio piloto, não mudou nada e não interferiu no ritmo. Claramente o RB não estava nos seus fins de semana, até porque se estivesse, se calhar Lando Norris teria tido uma vida bem mais difícil do que aquela que teve, e o que espelha essa dificuldade do Red Bull é aquela comunicação rádio no primeiro stint, antes de toda a situação do Pino que foi à vida. Olhando para a corrida dos Mercedes, já elogiámos Lewis Hamilton. Desta vez, olhando para os dois pilotos, Hamilton e Russell, Toto Wolff tem razões para sorrir. Foi um fim de semana feliz para a Mercedes, ou é muito pelo de Hamilton a fazer brilharete sem pista e não tanto de competitividade da equipa? Não, eu acho que independentemente de tudo e daquilo que eu disse, ele não tem razão nenhuma para sorrir, ou seja, analisando a performance dos carros, não, continua má, de forma muito curta e grossa. O Hamilton faz um bom fim de semana, porque em relação ao contraste com o que aconteceu na China, esteve lá, apareceu, lutou. Eu sei que ele fez um segundo lugar na sprint da China, mas a corrida da China, o fim de semana todo é um fim de semana de queixas, de desespero, de falta de acerto no carro, de tudo e mais alguma coisa. Este fim de semana, apesar de tudo, o Lewis Hamilton esteve muito racer, como ele é, a ultrapassar, a tentar, a tirar de cima, a lutar constantemente e a gostar dessas lutas, e portanto o espírito esteve elevado, e quando assim é, não vale a pena falar de mais nada, porque o talento está lá. Não, quer dizer, é ridículo estar aqui a dizer ele é talentoso. Ele ganhou 7 campeonatos do mundo, caramba, lutou por mais do que isso. Portanto, não escuso-me desses panegíricos que o homem dispensa, porque é um fenómeno da condução e da Fórmula 1. Agora, o carro está mau, na mesma. A Mercedes não tinha um início de temporada tão mau desde antes da era híbrida, desde 2012, creio, nem 2013 foi assim tão mau. A Mercedes fica contente com o 6º lugar, que é o que o Hamilton tem. Não pode, não dá, não é? Estamos há 6 corridas nisto e o carro não já disseram. Nós já disseram tudo isso ao contrário, dissemos isso aqui os dois também já há umas semanas, eles dizem tudo isso ao contrário, já não sabem qual é, o carro está bom, o carro está mau, o carro está mais ou menos, está assim, e este fim de semana pelo menos calaram-se, essa parte foi boa, a parte da comunicação aí, pelo menos eu não... Ouviram o João Amaral, eles ouvem. A única pessoa que faz esse sacrifício és tu. Os nossos amigos que nos estão a acompanhar estão à espera da próxima pergunta, na realidade, mas... Quer dizer, o carro continua mal. O Russell, para mim, aquilo que é mais sintomático do fim de semana da Mercedes é o Russell na corrida de sprint. Passar a corrida toda atrás de um Steak Sauber e não consegue passá-lo. Isto é a medida de que um carro está mau.
Não é outra coisa, porque o Sim, nem Russell precisa pode mais ter nada. fins de semana melhores, fins de semana piores, cometer mais erros, menos erros, mas não consegue passar um stake sauber. Não, o carro está mal, continua mal. Fez uma boa corrida ao Lewis Hamilton, o George Russell tem um fim de semana mais anónimo, qualifica-se à frente do companheiro de equipa, mas tem um fim de semana mais anónimo, por razões várias, uma das quais é ele no fim da corrida, ele já estava atrás do Hamilton, mas no fim da corrida ele tem ele bloqueia uma roda. Foi uma coisa que passou, acho eu, despercebida na realização. Eu só consegui ver hoje quando estava a ver os on-board. Estive a ver o on-board do duelo do Alonso com o Ocon dentro dos dois carros, e dentro do carro do Ocon vê-se, na volta anterior ao Alonso ultrapassar, que ele bloqueia a roda dianteira esquerda de tal maneira, parece mais ou menos aquilo que o Albon faz e vai em frente, só que ele não vai tão longe e portanto ainda recupera o carro. Isso é prova de que de facto aquele carro não está ainda nos seus dias. Espero que eles consigam acertar com o pacote de alterações, mas é engraçado e curioso verificar, sem querer mais uma vez saltar, eu hoje não estou muito sistemático de cabeça, portanto corrijo-me, insulta-me, faz o que quiser. Não. Mas é curioso verificar que o Mercedes de facto continua desequilibrado, como continua o outro carro que partilha aquele túnel de vento. E o motor e a caixa de velocidade, suspensão traseira e por aí fora, que é o carro que nos serve de fundo, o Aston Martin, continua desequilibrado, continua a deixar os pilotos desconfortáveis, continua a não estar a milhas náuticas daquilo que foi o ano passado, designadamente nesta pista, e partilham o mesmo túnel de vento. Tirando a Williams de lado, porque neste campeonato a Williams ainda não entrou, há de entrar, mas ainda não entrou, tirando a Williams, e portanto falando da McLaren, que é a terceira equipa que tem motor Mercedes, é a única que utiliza um túnel de vento diferente, e eu diria que os resultados são ligeiramente diferentes, não é? Portanto, se calhar há que repensar aquela coisa, mas enfim, a Mercedes, o Toto Wolff não tem razões para sorrir depois deste fim de semana, não. O Toto Wolff tem razões para coçar as entradas, pôr as mãos assim nas entradas. Diz que os homens, quando começam a ficar carecas aqui onde eu estou, é porque têm as mãos assim, quando estão carecas assim é porque fazem assim. O Toto Wolff tem razões para estar careca aqui e aqui, porque já devia estar a puxar o cabelo todo para trás. Aquilo não está fácil, há de resolver, não tenho dúvida disso também. Tu que estiveste a ver atentamente a batalha Alonso-Ocon, foi uma batalha que passou despercebida na realização, porque tivemos uma luta na frente, ou melhor, tivemos uma corrida à frente, não propriamente uma luta, que roubou o foco da realização, mas Fernando Alonso e Esteban Ocon estiveram várias voltas de gladiar-se os dois, com Alonso volta após volta no DRS. Alonso levou a melhor, os dois publicaram uma fotografia no final da corrida como se fossem besties. Aquela fotografia deu-me alguma piada. Como é que foi detalhadamente essa batalha? E fazendo já entroncando aqui, a Alpine tem um fim de semana para o melhor fim de semana do ano, sim, o melhor fim de semana do ano, sem dúvida. A Alpine conseguiu finalmente ter alguma razão para deixar de estar tão preocupada como estava. Não é brilhante conseguir um 10º lugar, mas conseguiu ter competitividade, conseguiu qualificar-se melhor do que até agora e conseguiu correr, sobretudo, com ritmo. Apesar de, na primeira volta, aquilo podia ter ficado logo tudo estragado, não é? Os pilotos fizeram, se não estou em erro, 6 voltas lado a lado, 3 curvas. Fizeram foi no limite. 6 curvas lado a lado, 3 das quais eram curvas em que não se sabia, aliás, no fim da corrida o Ocon diz isso, ele não sabia que havia 2 carros que cabiam naquela curva e, no entanto, eles passaram por elas lado a lado. Conseguiram não estragar, não borrar a pintura, ainda bem, foi bom. A Alpine faz, de facto, um bom fim de semana. Aquilo acaba, diz o Ocon, porque ele fica sem bateria, mas fica sem bateria porque o Alonso, paulatinamente, lentamente, com muita calma e com aquele talento que nós conhecemos, gastou essa bateria e pôs o carro em todos os sítios certos, em todos os momentos certos, estudou o Alonso a planear uma ultrapassagem, né? Portanto, quando aquilo é consequência de 3 ou 4 voltas de perseguição, como foi o caso, foram um bocadinho mais, aliás, as voltas de perseguição, 3 ou 4 foram as voltas em que ele se mostrou o Ocon, parece aqueles programas do National Geographic que dão na televisão, em que nós começamos a ouvir uma música assim um bocadinho mais calma, mais lenta, mais assustadora, e começamos a ver os felinos por baixo da savana a aproximarem-se das presas, porque é isso que ele faz, 3 ou 4 voltas a seguir, vai ali, cabeça baixa, parece o leopardo a andar de um lado para o outro, e quando chega ao momento, pumba, atacou, acabou-lhe a bateria, e como ele uma vez disse, vou citá-lo a ele, bye bye, goodbye, or thank you, goodbye, falta aqui o Salviano para citar com razão. É uma luta excelente, quem puder ver o on-board dos dois,
veja, primeiro num carro, depois no outro. Há onboards excelentes nesta corrida. Vale a pena ver a corrida, o arranque do carro do Pierre Gasly, por várias razões. Uma, porque ele falha as 2 primeiras curvas da pista. É uma coisa que eu vi depois quando mostra um plano superior. Ele falha a primeira curva porque mete-se por dentro para não bater. E depois falha a segunda curva porque o Ocon o atira para fora de pista. E é aí que eles começam... Ele fica 3 carros atrás do Ocon, depois consegue recuperar numa travagem e fazem 5, 6 curvas lado a lado. E nessa batalha o Gasly leva a melhor. Sim, e ainda consegue passar o Alonso. Depois disso, que é uma coisa, na segunda volta já, que é uma coisa que me espantou, porque eles se queixavam de falta de velocidade de ponta, mas o Alonso tinha ali alguns problemas. Na segunda volta, há ali um momento em que perde muito o contacto com os carros da frente e o Gasly passa. Vale a pena ver esse onboard, vale a pena ver este duelo entre estes dois. Há 3 ou 4 duelos fabulosos. Os 2 duelos entre o Lance Stroll e o Alex Albon são must-see, um no início da corrida, o outro no fim, que depois acaba por ditar a penalização do Lance Stroll, e estamos a falar de penalizações estúpidas, esta tem que fazer parte da lista, porque quer dizer, ele está a ultrapassar o Albon por fora, o Albon empurra-o para fora de pista, ele nunca deixa de ter as rodas do lado direito por cima da linha branca, e mesmo assim leva uma penalização, que é absolutamente idiota. Mas todos estes duelos vale a pena ver. O próprio duelo entre o Piastri e o Leclerc, dentro das câmaras dos carros, são 2 coisas boas. Desse ponto de vista, foi uma corrida que me encheu as medidas, confesso. Deixa-me só dar um complemento em relação aos Alpine, porque o Ocon explicava no final da corrida que aquilo que fez a diferença na corrida dele, por comparação, por exemplo, ao Gasly, que parou bastante cedo, foi o facto de não ter parado tão cedo e ter aproveitado o virtual safety car para fazer essa paragem. A estratégia era essa desde o início da equipa, manter o carro em pista à espera de um safety car, de um virtual safety car, para que pudessem aproveitar o bónus de tempo de paragem nas boxes. No caso do virtual safety car, penso que eram 10 segundos, se não estou em erro, e isso fez muita diferença na corrida do Ocon, e é também por isso que ele acaba na luta direta com o companheiro de equipa à frente do Pierre Gasly. Eu há pouco, antes de avançarmos para outros pilotos, eu há pouco queria fazer uma pergunta que me esqueci, ainda agora recuando um bocadinho na nossa conversa e olhando para Lando Norris, ou melhor, para McLaren, Ferrari e Red Bull. Lembrei-me desta pergunta por causa do comentário do Luís Tiago Martins. Será que chegamos àquele ponto em que Andrew Newey disse que o Red Bull estava no limite do desenvolvimento e com as atualizações dos outros, será que vamos ter campeonato? Era giro. Eu queria te perguntar se nós este ano tivemos uma vitória dos Ferrari, tivemos uma vitória da McLaren. Achas que são vitórias que resultam, podem ser sinais de que o domínio da Red Bull começa lentamente a desaparecer? Ou estas 2 vitórias que acabei de referir não passam de conquistas circunstanciais e de maus dias na Red Bull, como acontece sempre, mas que não colocam em causa o domínio que a equipa tem no grid? Lá está, pergunta fácil e depois vem a difícil, não é? Primeira nota de My job, João Amaral. Eu sei que sim, e fazes muito bem, muito bem. Primeira nota, se para agradecer ao João Biju, que me mandou uma notícia que diz que são declarações do Max admitir aquilo, a história dos danos no fundo do carro e o buraco que tinha no fundo do carro, o que não contraria de facto aquilo que ele disse, que o carro se comportava da mesma maneira, portanto é o que é. E isto para entroncar naquilo que tu perguntas. Sim, a Red Bull teve maus dias, quer em Melbourne, quer aqui. É óbvio, não vale a pena dizer o contrário. Sim, as outras tiveram dias muito bons. Em ambos os casos, quer em Melbourne, quando o Max desiste com um problema, quer aqui, em que o Max sai em frente na chicane e tem os danos no fundo do carro, mas mais importante do que isso, há o safety car a cometer o erro, tanto num caso como noutra, a Red Bull não estava absolutamente confortável. Portanto, esta parte da análise significa que sim, o domínio da Red Bull, a vantagem da Red Bull é menor do que já foi. Isso parece-me incontestável. Não vai ser assim em todas as corridas, obviamente, aconteceu nestes 2 fins de semana por circunstâncias muito específicas, mas aconteceu nestes 2 fins de semana em 6, portanto num terço, o que é muito mais do que aconteceu o ano passado e muito mais do que aconteceu há 2 anos. Portanto, sim, ou seja, nós em 2000
e 22 começámos com uma Ferrari muito forte, mas quando chegámos ao Brasil já a Red Bull dominava completamente e a Mercedes e o George Russell conseguiram ganhar uma corrida. É fruto das circunstâncias aí. Claro, como foi Singapura o ano passado, como também acabou por ser esta corrida e Melbourne. Mas as circunstâncias são iguais para todos. Portanto, nestas declarações que o Biju me mandou, o próprio Max diz, sim, durante o fim de semana nunca sentimos confortáveis com o acerto do carro, o carro não estava como nós queríamos, e nada disso tira mérito ao Lando Norris e à vitória do Lando Norris, como é óbvio, porque eles também tiveram dificuldades, e portanto, por aí eu responder a ti assim, o domínio da Red Bull é este ano, até ver, menor do que foi noutros anos. Significa isso que está a acabar? Isso é que eu já não sei, porque isso já é uma tendência. E eu não faço ideia se a Red Bull, quando apresentar, porque vai fazê-lo inevitavelmente, um pacote de melhorias ao carro, não vai novamente dar um salto em frente que consegue restabelecer uma diferença para os outros maior do que está neste momento. Espero que não, com toda a franqueza. E acho que os outros estão a fazer um bom trabalho. Quer dizer, finalmente a Ferrari, temos dito isso aqui semana após semana também, está a fazer um bom trabalho do ponto de vista da técnica, da ciência. Está há 6 ou 7 meses a acertar naquilo que faz. A McLaren está há 1 ano a acertar naquilo que faz. Portanto, quer dizer, vamos dar crédito a estas pessoas, eles não são todos estúpidos, não andam lá a ver passar navios, portanto estão a fazer bem o trabalho deles. Fazendo bem o trabalho deles vão diminuir a diferença que têm para a Red Bull. Não significa que a Red Bull não continue a ser uma equipa dominadora. Duas notas aqui, só para acabar, para não fazer monólogos horríveis, porque isto não é um pináculo. O pináculo é conversar contigo. É o pináculo das conversas. Uma para dizer que quer um, quer outro, ou seja, não tanto o Ferrari, quer o McLaren, quer os Visa, quer Shep, RB, já vamos falar deles mais à frente, estão a fazer um bom trabalho porque estão a copiar bem aquilo que a Red Bull fez bem, não é? Portanto, desse ponto de vista, parabéns para eles. Dizem os ingleses que a cópia é a forma mais sincera de elogio. Estão aqui 2 boas cópias que estão a dar resultados. Portanto, parece-me importante salientar isto. Por outro lado, em termos de domínio das equipas, é verdade também que a Red Bull, nestes 2 fins de semana, se sentiu mais pressionada pelas outras, à partida, independentemente de tudo o resto que vai acontecer. E sentindo-se mais pressionada, naturalmente vai cometer com mais facilidade erros. Repara, eu volto a dizer que foi isso que aconteceu com o Max Verstappen. Ele não estava a ser pressionado por Piastri no sentido de querer ultrapassar, estava a pressioná-lo na medida em que não conseguia aumentar a almofada de tempo para poder parar nas boxes e ainda ganhar ou guardar essa vantagem. Ora, é nesse momento que ele comete um erro. Pronto, certo, às vezes não é preciso ser mais rápido que o da frente, é preciso ser tão rápido como ele para lhe criar mais pressão e obrigá-los a não terem... O que é que a Red Bull tem tido ao longo destes 3 anos? Tem tido tanta vantagem que pode fazer a estratégia que quiser. Pode parar mais cedo, pode parar mais tarde, pode pôr pneus duros, pode pôr pneus macios, pode pôr pneus médios. Eu quase que diria que pode não pôr pneus e o carro continua a andar mais depressa do que os outros. Isso não... Isso está... Desculpa. Estava a falar demais. Isto é como nos Oscars, quando a pessoa fala demais e parece... Bem dado, Inês. Isso não está a acontecer. Não. Portanto, Não te quer censurar. De todo, eu sei que não. Isso responde um bocadinho à tua pergunta. Sim, as equipas McLaren e Ferrari, sobretudo, estão a dar um bocadinho mais de luta à Red Bull. Ainda não estão taco a taco, ainda não estão capazes de disputar a vitória a cada corrida. Mas paulatinamente estão a chegar lá, o que é normal. O conjunto de regras é igual durante 4 anos. Mal seria também se aquelas pessoas não conseguissem. O Adrian Newey é um gênio. A equipa funciona de forma espetacular. Mas não estão sozinhos, caramba, os outros são pagos para isso, portanto... há pessoas que vão dizer, pá, finalmente eles estão a chegar lá. Eu vou dizer, bolas, caramba, já não era sem tempo, já deviam ter chegado antes. Há 4 anos, há 3 anos que andamos nisto. Desculpa. E se o Norris dizia isso na conferência de imprensa, se pensarmos onde estava a McLaren há um ano, no Grande Prémio de Miami, nem ao Q2 passaram, e onde estão agora, o salto é de facto impressionante. Tu falaste de uma equipa com a qual eu queria fechar a nossa conversa, Toro Rosso. Eu não... O novo nome deles é uma coisa que a mim não me entra na cabeça. Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. O Ricciardo tem um sábado feliz, pelo menos parte do sábado feliz, acaba a corrida sprint no top 4. O Yuki consegue no domingo um bom resultado para a equipa, com pontos para a equipa. Gerou-se um grande hype no sábado em torno do Daniel Ricciardo, de novo de volta ao topo. Depois acabou em desilusão porque a qualificação do Ricciardo é particularmente má e a corrida também não é muito melhor.
Uhum. A minha pergunta é se aquele hype todo que se gerou à volta do Ricardo é mais vontade do que outra coisa. Porque de facto o piloto australiano, esta temporada, por comparação ao companheiro de equipa, tem estado alguns furos abaixo, para não dizer bastantes, Uhum. do que era expectável. E termino com uma nota que me deixou particularmente estupefacta. A F1 TV, no seu programa pré-corrida, tem um momento em que apresentam o quadro de pilotos e fazem a distribuição consoante aquilo que eles acham que vão ser as transferências no mercado. E davam o Yuki Tsunoda como fora da equipa e o Daniel Ricciardo na equipa. Uhum. Aquilo deixa-me estupefacta porque só pode ser por razões comerciais, porque a nível de resultados o Yuki não merece sequer ficar fora do grid como foi ali colocado. Sim, vamos lá ver. Tentando organizar ideias. Sim, o Daniel Ricciardo tem muito hype à volta dele. É um piloto simpático, é um piloto comercialmente apetecível e fez um ótimo sábado, é um facto. Foi um dia feliz. No domingo a realidade voltou a bater à porta por várias razões e a coisa correu muito pior. Mas foi bom vê-lo de volta também enfim, aos lugares cimeiros. Ele próprio sentiu-se feliz com isso e é um piloto de facto simpático. O Yuki Tsunoda tem feito um início de temporada a todos os títulos assinalável e, portanto, mesmo com o bom sábado que o Ricardo faz e com um sábado menos conseguido pelo Tsunoda, o vencedor do fim de semana, para mim, é claramente o Tsunoda, que traz a equipa às costas, mas não tanto. É bom, apesar de tudo, ver a reação do Ricardo, repara, porque o ano passado tínhamos essa situação com o Nick de Vries e o Nick de Vries nunca conseguiu dar a volta. É muito menos Sim. experiente na Fórmula 1 que o Daniel Ricciardo, bem sei, mas não conseguiu dar a volta. E o Ricardo também não conseguiu dar a volta nenhuma, mas apesar de tudo esboçou ali uma reação. Melhor para a equipa, melhor para ele também. O Yuki Tsunoda não pode ser posto fora de nenhuma equação como piloto, é verdade. Eu só consigo perceber isso que a F1 TV faz à luz de duas considerações. Uma, mais séria. O Yuki Tsunoda teve esta semana uma manifestação de apoio muito forte por parte da Honda, que disse que gostaria de continuar a apoiá-lo independentemente daquilo que acontecer à equipa, daquilo que para onde a Honda for. A Honda vai continuar a apoiá-lo no desporto automóvel, na categoria máxima do desporto automóvel. Isso é bom. Dois, a F1 TV se calhar cumpre um bocadinho aquela tradição que tem de privilegiar qualquer piloto que seja inglês ou falante da língua de Shakespeare, não é? Tem sempre uma espécie de via verde na consideração mediática. Basta ver os power rankings e todas essas coisas, não é? Não há... Eu não vou transportar isto para uma conversa sobre penalizações e xenofobia na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é um desporto eminentemente inglês, e como desporto eminentemente inglês que é, tudo o que forem considerações mediáticas por uma imprensa que é, no caso da Fórmula 1, 99% inglesa, vai privilegiar os ingleses, em primeiro lugar. Em segundo, vai privilegiar aqueles que falam naturalmente inglês, com exceção do Lance Stroll. Portanto, australiano, tailandês, inglês, marcha tudo. Não consigo perceber o Yuki Tsunoda fora dessas equações. Se me perguntar se o Yuki Tsunoda é uma revelação bombástica e vai ser campeão do mundo em 2025, não sei, com o carro certo se calhar podia. Já vi campeões do mundo menos prometedores que o Yuki Tsunoda sagrarem-se campeões do mundo, não é? Há um ponto que é... pelo tempo que vejo Fórmula 1, nunca tinha tido a oportunidade de acompanhar a evolução de um piloto de forma tão assídua como acompanha do Yuki. Por exemplo, eu não vi a Fórmula 1 quando o Verstappen entrou na Fórmula 1, tudo o que vejo desse tempo é memória de arquivo. No caso do Yuki Tsunoda não tenho memória de arquivo, tenho memória daquilo que eram as corridas do Tsunoda, daquilo que era o próprio comportamento do Tsunoda, e de facto há uma evolução significativa do piloto, não só em corrida, como também na forma como faz a gestão de quando as coisas lhe correm mal. E depois há uma coisa que é infalível, que é a comparação de dados e de números. Exceção feita a sua antestreia, em que tinha ao lado Pierre Gasly. Daí para a frente, o Tsunoda manteve-se confortável ou constantemente confortável quando em batalha direta com os companheiros de equipa. Diria que talvez Liam Lawson foi o único que passou por lá da leva mais recente que poderá ter abafado um bocadinho o Tsunoda, porque de facto é um piloto muito competente e que num curto espaço de tempo entregou bastante a nível de resultados, mas tirando isso o Tsunoda não mostrou mínima pressão e pelo contrário apresentou resultados à equipa, mesmo
eu lembro de muita gente dizer que com o Daniel Ricciardo na equipa o Tsunoda iria ficar apagado. Se calhar mediaticamente está mais apagado porque a equipa tem uma estrela mediática dentro da boxe, mas se nós formos olhar para os números, isso não é uma realidade e o Tsunoda continua a apresentar resultados consideravelmente melhores do que Daniel Ricciardo. E, portanto, olhando para este fim de semana, olhando para todos os fins de semana de corrida até agora desta temporada, Tsunoda está a fazer um campeonato muito acima do Daniel Ricciardo e é só por razões comerciais, linguísticas ou algo do género, é que poderia ser dado como carta fora do baralho. E o Daniel Ricciardo, eu gosto muito dele, nada contra o piloto, mas é muito mais eficaz no papel em que estava antes de ir para a equipa do que no papel em que está agora, pelo menos tem sido. Todos nós queremos ver o Daniel Ricciardo dos tempos da Red Bull. Eu não vi esse Daniel Ricciardo, mais uma vez, memória de arquivo, mas já vi muito conteúdo de corrida desse tempo de Daniel Ricciardo, mas esse Daniel Ricciardo se calhar ou teima em não aparecer, ou aparece esporadicamente, e se calhar se aparece esporadicamente é sinal que não é capaz de aparecer de forma constante que permita aquele regresso do eterno Daniel Ricciardo que há anos e anos que estamos à espera. Mas isso é engraçado, porque agora sim, voltando um bocadinho à história dos pináculos e àquilo que é a minha memória, que para o bem e para o mal, para mais um anito ou dois do que a tua. Estou a ser irónico, não me digam que eu estou a ser injusto para a Inês. A Inês, para a sorte dela, é muito mais nova do que eu. Mas a Fórmula 1 tem imensos pilotos desses que, quando tudo corre bem, são brilhantes e conseguem dominar tudo. O Daniel Ricciardo teve anos desses, não foram só momentos. 2014 é um ano extraordinário para o Daniel Ricciardo, mas esse Daniel Ricciardo, como aconteceu com muitos desses pilotos, como aconteceu, enfim, sendo até injusto para eles, com o Carlos Reutemann, como aconteceu com o John Watson, que fez anos este fim de semana, esse talvez uma comparação mais justa, porque o número de fins de semana perfeitos é menor do que o do Carlos Reutemann. Quer dizer, podiam ter sido campeões, sim, numa equipa que fosse ultra dominadora e não tivessem ninguém para lhes fazer frente, mas faltou-lhes sempre essa capacidade. Aquilo para mim distingue um grande campeão, como o Max Verstappen, de facto, ou Fernando Alonso, ou Lewis Hamilton, de um vencedor ocasional, é isso. É que em todos os fins de semana há uma consistência. Da corrida, é isso. Eles conseguem sempre motivar-se eles próprios, estão acima daquilo que é o esperado deles. Eles conseguem sempre estar acima disso. E o Max diz isso no fim da corrida, quando estão a fazer a pergunta, e o safety car, isto e aquilo, e ele diz, desculpem, o fim de semana foi mau, mas quando um fim de semana mau me dá um segundo lugar, é bom, certo? E tem razão, é exatamente isso. Daniel Ricciardo, quando tem um fim de semana mau, fica em 19º e 20º lugar. Pois. Eu sei que o carro não é o mesmo, bem sei, mas o Yuki Tsunoda, quando tem um mau fim de semana, acaba para em 11º ou 12º. Portanto, há aí uma diferença. E o Ricciardo não está ao mesmo nível. Eu acho que o Grande Prémio de Miami é um bom Grande Prémio para o Daniel Ricciardo, até porque é um bom sítio para ele ficar. Eu acho que ele estaria bem nos Estados Unidos. A viver o estilo dele. Sim. E tem muitas categorias de automóveis, de competição automóvel em que pode ser feliz. E mais cedo ou mais tarde... Dizem que o Grande Prémio de Miami é o sítio onde se fazem negócios agora. Pode ser que tenha fechado algum para o futuro. João Amaral, queres acrescentar mais alguma coisa, amigo? Agradeço, para além do agradecimento da paciência que tens para mim, para estarmos aqui a trocar larachas sobre Fórmula 1. Sim, a Stake Sauber continua a ser uma desilusão tremenda. A Williams não entrou neste campeonato todo e para mim é uma grande desilusão, porque a minha expectativa era que a Williams pegasse onde estava o ano passado e continuasse a fazer boas corridas. Agora já tem dois chassis, mas continuam a não acertar o passo. Portanto, isto são desilusões fortes para mim, confesso-te. Não que esperasse que a Stake Sauber fizesse muitas coisas, mas está claramente a fazer um ano de transição sem investimento, à espera que cheguem os novos donos para tomar conta da equipa. E falando nisso, falar do Nico Hülkenberg, que não conseguiu pontos, mas fez mais uma vez um excelente fim de semana. Excelente fim de semana do Nico Hülkenberg. Não consegue pontos porque de facto as coisas estão mais difíceis. A Alpine faz um bom fim de semana, o Fernando Alonso continua a ser, desculpem lá, mas sobre-humano e a ir buscar tudo o que existe e não existe nos carros e nas pistas e nos pneus para conseguir pôr aquilo que conduz muito mais acima do que estamos à espera, do que eu próprio estava à espera. E por isso o Hülkenberg fica em 11º. Estas notas. A última de todas, para te deixar em paz e não deixar de fazer esta analogia. Não sei se reparaste reparaste com certeza que o Norris teve no fim de semana passado, não neste, ali um problemazito e apareceu com o nariz torto, não o do carro. O segredo. É isso.
Mas, sobretudo, foi engraçado ele aparecer com uma cicatriz, que em inglês, se bem me recordo, se diz Scarface, não é? Eu acho que Miami é o sítio certo para ter aparecido o Scarface Norris e apresentar-nos o seu amiguinho, como dizia o Al Pacino no filme do mesmo nome. A coisa correu Exato. bem. Os outros já sabem o que fazer. Leclerc, Isso. Carlos Sainz, ponham-se... o Sainz já O está. Sainz já Leclerc, fez, sim. Leclerc, Piastri, ponham-se a pau. Verstappen Isso. acho que não precisa. Sérgio Pérez está, se calhar, a precisar de umas... O Verstappen é claramente biónico, porque ao ritmo que está. muito Se aquilo claro. depender de uma operação cirúrgica ou de uma cicatriz, ele próprio é uma cicatriz humana. Exato. Muito bem, está tudo dito. Obrigado a quem nos acompanhou em direto, quem nos acompanhou também em diferido. Nós voltamos daqui a 2 semanas para analisar o Grande Prémio de Imola. João Amaral, conto contigo. Portanto, Claro. até lá, beijinhos e abraços. Beijinhos. Um abraço.